Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de 2019, utilizando o modelo da Operação Lava Jato para combater o crime organizado. Ele afirmou ainda que aceitou o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para implantar no governo federal uma forte agenda anticorrupção. Sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Douglas Santucci, que tem mais informações direto de Curitiba. Oi, Douglas, boa noite. Oi, Carol, exatamente. A entrevista coletiva durou cerca de 1h30. O juiz Sérgio Moro respondeu a todas as perguntas que foram feitas. Entre os temas debatidos está a maioridade penal. O juiz defendeu que ela seja reduzida para 16 anos, no caso de crimes graves. E citou que um adolescente de 16 anos já tem noção de se pode matar ou não. Esse foi um dos argumentos utilizados pelo juiz. Entre outros temas debatidos, também falou sobre o porte de armas. Ele disse que é a favor, da proposta colocada por Jair Bolsonaro, porém alertou o presidente que deve haver um limite. Isso para evitar que as armas vão parar em locais errados, em mãos erradas. Como, por exemplo, o caso de uma pessoa ter 10 armas em casa, sofrer um assalto, levarem todas essas armas e parar aí na mão de criminosos, Entre os temas também abordados aqui na coletiva. Moro afirmou que se houver um desrespeito em relação aos direitos de minorias, a justiça se encarregará de defendê-las. Questionado sobre posicionamentos, frases ditas já por Jair Bolsonaro durante a campanha e recentemente, e que em caso de crime de ódio poderá inclusive acionar a Polícia Federal. Sobre a questão de pedir exoneração ou não, existe essa polêmica, se ele devia ter pedido a exoneração ou não. Primeira situação atual. Sérgio Moro fica até 19 de dezembro afastado da Justiça Federal, em férias. Na sequência, em janeiro, pede oficialmente a sua exoneração, antes de tomar posse como ministro, porque a lei da magistratura prevê isso. Ele não pode acumular os cargos, justamente por causa disso. Então ele disse que é uma questão de segurança. Se ele pedisse exoneração agora, acontecesse algo, por exemplo, com sua família, ele só seria ministro em janeiro, não teria nenhuma segurança quanto a isso. E também porque depende destes rendimentos. Ele disse que não enriqueceu na vida pública e que precisa de seu subsídio aí para manter a sua família. Sobre movimentos em terra, invasões, etc. O juiz Sérgio Moro disse que não considera que as invasões são atos terroristas, mas que tem que haver sim uma punição para casos irregulares. E também falou sobre a composição de sua equipe, por exemplo, que buscará eficiência e integridade, e disse que vai buscar nomes conhecidos da Operação Lava Jato para integrar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Entre outros pontos, ele disse também que deve se encontrar com Raul Jungmann amanhã para debater alguns pontos aí de como será essa transição. Ele não vai fazer parte oficialmente da equipe de transição, mas é claro que disse que, assim como já fez contatos, está em conversa para adiantar essa questão. Por enquanto, o juiz Sérgio Moro, então, de férias até 19 de dezembro, na sequência em janeiro, deve pedir a exoneração, assim como oficializou em um documento enviado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As informações de Douglas Santucci, direto de Curitiba, e agora vamos para a Polêmica no Congresso, em homenagem aos 30 anos da Constituição. Na tribuna, ele disse que a Constituição é o único norte da democracia. Quem está na capital federal e tem informações para a gente é o Caian Messina, que acompanhou a sessão e traz agora as informações. Pois é, Jair Bolsonaro acabou quebrando o protocolo aqui no Congresso Nacional. Não é usual que um presidente eleito faça uso da palavra aqui no plenário da Câmara antes de ser empossado. A posse acontece justamente no dia 1º de janeiro, É o Congresso Nacional que dá, entre aspas, a licença para que o presidente eleito, então, deixe de ser presidente eleito e se transforme no chefe de Estado brasileiro no instante em que ele jura a Constituição, justamente aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, nesta solenidade de 30 anos da Constituição, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, perguntou a Jair Bolsonaro se ele queria fazer uso da palavra, e o presidente eleito disse que sim. Fez um discurso realmente de 1 minuto e meio, um discurso muito breve, em que ele iniciou o discurso falando para os amigos atuais e para os futuros amigos. Uma referência clara aos parlamentares que ele vai precisar do Congresso Nacional para conseguir governar. Jair Bolsonaro também fez uma referência rápida à Constituição. Afirmou que existem vários nortes para as pessoas no Brasil. Norte magnético para aqueles que precisam de orientação espacial,
E no caso da democracia, o norte verdadeiro é a Constituição, que ele prometeu honrar e seguir. Foi basicamente uma resposta, uma indireta feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Logo no início da fala, o magistrado disse o seguinte: olha, estou vendo que Jair Bolsonaro está ali com o exemplar da Constituição em mãos, lembrando que ele, em conversa, chegou a jurar que iria cumprir a Carta Magna brasileira. Então, Jair Bolsonaro pegou esta referência e disse que realmente não haverá nenhum tipo de descumprimento constitucional. Ele acabou sendo, obviamente, o protagonista desta sessão. Foi muito tietado, muito assediado desde o início da chegada aqui ao Congresso Nacional, até mesmo quando se sentou ali na mesa diretora da Câmara dos Deputados. E quando eu falo assédio, é um assédio realmente moderno, digamos assim. Antigamente, os parlamentares eles tentavam tirar fotos digitais, quando realmente muito equipados, ou falavam, trocavam palavras ao pé do ouvido, cumprimentavam. Agora não, agora todo mundo fazendo selfie, todo mundo registrando ali a chegada de Jair Bolsonaro. Alguns, inclusive, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez ali um vídeo, uma live com Jair Bolsonaro no instante em que ele descia aqui da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Um detalhe que chamou a atenção também nessa questão de assédio, logo na chegada, quando Jair Bolsonaro se sentou ali ao fundo, algum parlamentar que estava ali no meio, na fila do burburinho ali, chegou e falou assim: Bolsonaro, faz o gesto da arminha, faz o gesto da arminha. Aí Bolsonaro fez assim, fez que não, e aí mandou um coraçãozinho. O Bolsonaro, paz e amor aqui no Congresso Nacional. No geral, os discursos foram muito protocolares, como, por exemplo, o discurso da procuradora Raquel Dodge, da Procuradoria-Geral da República, também Unício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, todos exaltando o papel importante da Constituição no processo democrático brasileiro. O único que falou algo ali um pouco além do protocolo foi justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que a legislação brasileira ela já foi emendada, ela é um texto vivo e por isso precisa ser modificada. Neste instante ele citou nominalmente a reforma da Previdência, que segundo ele precisa ser votada. Resta saber qual reforma da Previdência virá justamente aqui a plenário. Aqui já está pronta para o exame final dos deputados e que foi proposta pelo governo Michel Temer, ou uma mistura, algumas propostas de modificação pontual que pode ser feita. Essas propostas podem ser feitas por Jair Bolsonaro durante a transição, mas nada que realmente mude muito o texto, porque aí, caso contrário, não é possível que ele seja votado ainda durante este ano pelo Congresso Nacional, ou ainda uma terceira possibilidade, uma proposta totalmente nova, de autoria, então, da equipe do presidente eleito, a ser submetida ao Congresso no ano que vem. Se esta for a opção, aí realmente não é possível, obviamente, que ela seja votada pelo Congresso Nacional ainda durante este ano, e aí a tramitação recomeça praticamente do zero. Seria necessário que a reforma da Previdência passasse pela Comissão Especial por 90 dias, depois pela Comissão de Constituição e Justiça, depois 2 turnos aqui no plenário da Câmara, CCJ do Senado, 2 turnos no Senado, enfim. Tudo o que realmente se andou com a reforma da Previdência atual se perderia se um novo texto fosse submetido ao Congresso Nacional. Mas, de qualquer maneira, essa decisão será tomada por Jair Bolsonaro e também por toda a equipe da transição.